A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Como se preparar para a prova da OAB, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Júlia Gonçalves, coordenadora da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria receber vocês em mais um evento da nossa Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Acolhemos a todos, agradecendo a presença em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, que nos permite realizar esse trabalho com tanto carinho e dedicação pensando em vocês. Quero agradecer, em nome da Comissão do Acadêmico de Direito, na pessoa da nossa presidente, doutora Adriana Cecílio, a nossa expositora, a professora Carol Macalbal, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-la, professora. Também agradeço a presença das nossas acadêmicas, Shirley Matos Garcia e Thaís dos Santos Silva, que estão aqui representando todos os acadêmicos de Direito. Agora eu passo a palavra para a Shirley. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a nossa presidente da Comissão de Acadêmico de Direito da OAB São Paulo, doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, pela oportunidade de estar aqui em mais um evento, e principalmente com esse tema, porque é um tema que angustia muito os acadêmicos de direito. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de participar desse evento com essa temática. Agradeço também a Júlia pela organização dos trabalhos. E quero dizer que eu fico muito feliz em representar a faculdade e as faculdades integradas Campus Sales, a qual eu pertenço, e a fazer parte da Comissão do Acadêmico de Direito. Quero agradecer a todos os colegas acadêmicos que se inscreveram e peço que participem, interajam, enviem as perguntas no Q&A aí, no centro da tela, no canto inferior, para que futuramente, após a explanação da doutora Carol, nós possamos fazer as perguntas e interagir bastante, tirar todas as dúvidas. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Thaís, para que ela continue. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a doutora Júlia, nossa coordenadora. Gostaria de cumprimentar a Shirley, colega acadêmica de Direito. E cumprimentar a doutora Carol, brilhante professora, que eu admiro muito, e a todos os colegas que estão presentes e que puderam participar desse evento, que é extremamente importante. Inicialmente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, neste evento que é extremamente relevante para nós, acadêmicos de Direito, pois desde o momento em que pisamos na faculdade, nós ouvimos sobre a importância de se preparar para o exame da ordem tão temido. Então, é extremamente gratificante estar aqui representando os acadêmicos de Direito, e além disso, é extremamente gratificante e eu me sinto privilegiada por estar na mesa junto com a doutora Carol Macalbal. Se me permitem, lerei o currículo dela, que é professora e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, advogada atuante na área de contencioso estratégico civil, professora de processo civil e ECA em cursos preparatórios e de pós-graduação. Doutora Carol, lhe passo a palavra, fique à vontade. Olá a todos, muito boa tarde, a todos os presentes. Cumprimento as meninas que formam o painel comigo, doutora Júlia, Shirley e também a Thaís. Sem dúvidas, é um prazer muito grande, eu sou muito grata pelo convite, por poder falar num evento tão especial como esse, um evento que permeia a vida de todos, Sejam nós, advogados, que já passamos por isso, e vocês, o pessoal acadêmico que está acompanhando aqui o nosso painel, que tem que enfrentar esse exame, essa prova da OAB. Uma prova que eu acho, a meu ver, uma prova justa, uma prova que ela não vai ali verificar quem de fato é melhor do que o outro,
mas sim é sobre as competências aí dos acadêmicos para poder ingressar no mercado de trabalho. Então, aqui, sem dúvidas, eu estou super mesmo agradecida pelo convite e poder participar, fazer parte desse painel, para que a gente possa, né, fazer aqui um bate-papo, nada de questões formais, nada de questões pesadas para a gente discutir, que é um assunto que a gente tem que levar. É um assunto que eu sei que traz medo, eu passei por isso, né? Todos os advogados já passaram por isso, e os acadêmicos não tem como fugir, vão ter que passar por isso. O ponto é, o que eu quero trazer aqui para vocês, na minha explanação, né, na minha exposição, é como se preparar para isso. Como que nós vamos adotar uma estratégia para que a gente tenha êxito, né, e conseguimos obter essa aprovação. Sei também da necessária aprovação para a gente progredir, né, no campo do mercado de trabalho. E aí, para começar, eu quero, na verdade, expor o que eu passei, né? Porque assim como vocês, eu era acadêmica, eu fazia estágio, eu estava na faculdade e eu tinha que passar no exame de ordem. Por que isso? Isso iria alavancar toda a minha condição no trabalho, que eu deixaria de ganhar como estagiária, iria ganhar como advogada, e também, né, se me permitisse, já naquele momento, aprovada no exame de ordem, eu poderia abrir o meu escritório de advocacia. Então, eu vou falar a minha trajetória, né? Vou dizer como que foi a minha preparação e também acho que vendo pontos onde eu possa ter errado e não quero que vocês cometam estes erros. E aí também com a minha, vou dizer hoje, experiência de dar aula em cursos preparatórios da OAB e aí dando dicas importantes para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, tá ali, é um desafio e a gente precisa encarar. Acabou. Não tem, eu não gosto, eu tenho medo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, meu Deus, eu vou encarar, eu vou passar, eu vou estudar, eu vou me preparar. E assim, como todo desafio que nós temos na vida, o exame de ordem é um desafio que eu preciso me preparar de forma estratégica para eu ser aprovado, para eu obter este meu objetivo que eu pretendo. E como que eu faço essa preparação estratégica, né, para ser aprovado no exame da ordem? O primeiro ponto, nós precisamos analisar que nós estamos diante de uma prova que possui duas fases. Então, você tem uma fase, que é a primeira fase, uma fase de questões objetivas, eu tenho 80 questões, e eu tenho uma segunda fase, que é uma fase prático-profissional. Eu, particularmente, gosto mais da segunda fase, né? Que a segunda fase é realmente ali uma simulação de como vai ser o seu dia a dia na advocacia, que é essa profissão aí, né? Apaixonante, que vocês, quando obterem a carteira da ordem, vão compartilhar comigo esse sentimento, essa paixão pela advocacia. E aí, nessa segunda fase, essa prova prático-profissional, eu gosto muito da forma, né? Eu sempre falo, como examinador, ele vai fazer as perguntas, né, acadêmicas para os examinandos, porque de fato nós temos uma simulação fática, como se fosse real, como se um cliente chegasse no nosso escritório, ele vai narrar um problema e nós precisamos resolver o problema do cliente. Na prova, você faz como se fosse uma simulação dessa. Você resolve respondendo, né, de forma discursiva o problema do seu cliente. Então, ela é uma prova muito, assim, bem elaborada, muito lógica, no sentido de que testa mesmo os conhecimentos dos acadêmicos para atuar no mercado de trabalho. Tá? Então, são situações que você pode se encontrar no dia a dia na prática e busca o exame cuidar dessas questões aí de como você vai se portar. Muito bem, então sabendo que nós temos duas fases, uma primeira fase composta de 80 questões objetivas, que ela é de caráter eliminatório, eu preciso atingir, né, o número ali de 40 questões para eu avançar para uma segunda fase, nós precisamos dividir a nossa estratégia, a nossa preparação também em duas etapas. Primeiro, eu tenho que pensar o quê? Como que eu vou me preparar para a primeira fase? Porque eu só faço a segunda depois de aprovado na primeira. Então, nosso grande desafio, que se chama exame da ordem, né? Como me preparar para a OAB, é eu já fazendo essa primeira divisão. Eu vou me preparar de duas maneiras. E quais são essas duas maneiras?
A primeira, eu vou me preparar no sentido de como serei aprovado nas questões objetivas. Porque a sua primeira fase, ela é composta por 80 questões. E são 17 disciplinas diferentes cobradas nessas 80 questões. Mas para você avançar para a segunda, você tem que obter êxito na primeira. Carol, como você falou aí, são 17 disciplinas. É impossível que eu saiba 17 disciplinas. E é aqui onde nós entramos com a questão estratégica, né? Por que estratégica? Obviamente, gente, vocês vão ter mais afinidade com determinados temas e menos afinidade com outros temas. E é neste momento em que você tem que se organizar para que naquelas matérias que você tem mais afinidade, você ter um rendimento melhor. Porque cada questão que você acerta é um ponto que vai indo para a sexta até você formar os 40 pontos e ir embora com a sacolinha cheia, tá? Então, assim, é impossível todo mundo gostar de 17 disciplinas. Olha, se existir alguém, eu digo meus parabéns aí, porque é muito complicado, né? Porque geralmente, em direito, né? Vocês estudam até na faculdade, nós temos dois grandes blocos, que é o direito público e o direito privado. Nem sempre todo mundo gosta do privado e do público. E isso, lá na frente, depois de aprovado no exame de ordem, isso também vai acabar auxiliando vocês em qual área vocês vão atuar, se é público ou se é privado. Carol Macaubal tem afinidade com direito privado. Eu, sinceramente, eu não gosto do direito público. Eu não tenho facilidade com direito público. Tá bom, Carol, então eu pego aquele ramo do direito que eu gosto e estudo só ele. Aí tá o erro. Eu não posso falar, só vou estudar o que eu gosto. Eu não posso seguir a minha preparação nesse sentido. Eu tenho que estudar os dois ramos, mas sabendo os pesos adequados. Então, eu estou dando exemplo, né? Estou contando a minha trajetória, eu gosto do direito privado. Quais são as matérias do exame da ordem que compõem o direito privado? Pois bem, no direito privado nós temos civil, nós temos processo civil, nós temos o empresarial, nós temos questões aí relacionadas, né? Talvez vamos pensar um pouquinho o tributário, que fica mais ali no meio do caminho, também acaba indo pro direito público, então nós temos umas matérias que misturam um pouquinho, e aí lá no direito público a gente tem o constitucional, nós temos o administrativo, tem o penal, tem o processo penal, os pontos relacionados aí direito do trabalho, que também nessa divisão nós temos um pouquinho de direito privado, um pouquinho de direito público, né, numa certa organização. O que vocês devem fazer? Pegar o exame da ordem e verificar essas 80 questões, como elas são divididas em número, tá, de questões na sua prova. Quais são as matérias que têm maior número de questões? E aí nós nos deparamos. Ética profissional, que sai ali com um número maior, são 8 questões. Carol, mas ética está em direito público, ética está em direito privado. Ética é uma lei especial. E essa daí, pessoal, dentre todas as outras matérias que nós temos, é a que vocês precisam se dedicar um pouco mais, pelo fato de que o tamanho, a extensão do conteúdo, ela não é tão grande quanto as demais matérias. E para 8 questões, é interessante que eu estude mais. E ética, né, pessoal, é algo, muitas das questões é por um racional, né? São questões de moral, que nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Então, muitas questões, se você tem um raciocínio, se você leu, você lá no dia da prova, né? Você fazendo a leitura, você consegue ter uma noção. Então, a primeira aí, eu acho que vocês, né, no momento da preparação desta primeira fase, tem que se dedicar à ética. Pela quantidade de questões, pelo também do nosso dia a dia, depois no mercado de trabalho, para a gente saber o que a gente pode de fato fazer, o que a gente não pode fazer, porque depois de aprovados, nós precisamos respeitar o código de ética da OAB, tá? Nós não podemos esquecer, vou falar, é só para prova. Não, isso também vai te auxiliar na sua atuação no mercado de trabalho. Depois de ética, aí eu entro naqueles 2 grandes grupos. Beleza, eu gosto de privado. Quais são as matérias do direito privado que têm um número considerável de questões e que eu vou
estudar, né? Porque eu tenho afinidade, então a hora que eu for sentar e estudar, eu vou gostar mais. Ou quais são as matérias de direito público, né? Que tem um número considerável de questões, que a hora que eu for sentar e o que eu for estudar, realmente vai me dar um certo prazer estudar, porque é uma matéria que eu gosto, né? Então, aí vocês precisam ver. E aí nós temos os grupos, né, de questões, que os grupos de são grupos de matérias que possuem, né, um número considerável de questões. E aí eu separei para vocês, que eu vou até falar aqui. Então, nós vamos pensar em 3 grupos, né, vamos separar em 3 grupos de matéria para a primeira fase. O grupo 1, ele é composto, né? Se eu somar todas as questões do grupo 1, nós estamos falando em 47 questões, né? Que são aquelas matérias que têm mais questões. Quais são essas matérias? Ética. Ética, lembra que a gente falou que é uma matéria que tem que estudar para a primeira fase, porque é um conteúdo reduzido para 8 questões. Depois de ética, nós vamos ter civil, com 7 questões. Nós temos processo civil, com 7 questões. Quem gosta do direito privado, civil e processo civil, é onde vocês precisam estudar, porque nós estamos falando em 14 questões. Aí, nós vamos ter constitucional com 7 e administrativo com 7. Constitucional com 7 e administrativo com 7 são 14 questões. Os alunos que têm facilidade com direito público precisam focar nessas 2 matérias, porque nós estamos falando em 14 questões. E aí nós temos o penal com 6, processo penal também com 6. Obviamente, tá, pessoal, algumas provas, né, às vezes a gente tem uma alteraçãozinha do número de questões, que isso é possível. Então, a gente sempre faz um estudo dos exames anteriores para saber. E aí, o aluno que gosta de penal, né, ele vai estudar essas matérias. Ô, Carol, mas aí agora eu estou pensando, e se eu for como você, que eu gosto só do direito privado? E aí eu estaria falando de civil com 7, processo civil com 7. E então eu não estudo o administrativo, eu não estudo o constitucional, eu não estudo o penal, o processo penal? Não, a gente tem que estudar. Você não vai abandonar nenhuma matéria completamente. Só que aí, o que nós temos que fazer? São links. Quem gosta de processo civil é que gosta do procedimento. Obviamente, a pessoa que gosta de processo civil, ela tem uma certa afinidade, uma facilidade de aprender o processo penal. Então, aí você carrega um pouquinho mais o processo penal. A mesma coisa com o processo do trabalho. Porque quem gosta de matéria de processo, a pessoa, ela gosta do procedimento. Falar, depois da citação acontece o quê? Depois da sentença, qual que é o recurso? Então, aí, você gosta de processo civil, é interessante que você vá estudar o processo civil, estuda também o processo penal e também o processo do trabalho. Por quê? Você que tem facilidade em processo, acaba abarcando essas 3 matérias. Então, olha só, quem gosta do processo civil já levou, né? Do grupo 1, que é que tem maior número de questões, tanto o processo penal, o processo civil e o processo do trabalho também, que geralmente aparece com 5 questões, e somado com direito do trabalho, né, aí daria as 11 questões que o pessoal fala que é sobre trabalho. Então, é isso que vocês têm que fazer. Esse é o primeiro ponto. Agora, o aluno que gosta, né, de direito público, ele gosta de constitucional, quem gosta de constitucional, obviamente, tem afinidade com tributário, porque a grande maioria dos pontos de tributário estão dentro da Constituição Federal. Então, esse aluno que tem uma afinidade com Const, tem que carregar também o direito tributário, porque aí nós estaríamos falando de 7 questões de constitucional, mais umas 5, 6 de tributário. Caramba, eu já estou falando aqui de 12 questões da prova, né? E quem gosta de constitucional vai gostar de direito administrativo, porque é o mesmo ramo que é o direito público, que também traz aí todos os seus princípios de onde? Dentro da Constituição Federal. Eu acho que o primeiro ponto, né, você identificar que nessa primeira fase, gente, é uma maratona, né? Eu não sei se vocês correm, mas a gente pode dizer que a primeira fase é uma maratona, é uma prova longa, são 80 questões. É a mesma coisa de você ter que correr 42 quilômetros. Você vai correr os 42 quilômetros bem, como você correu o primeiro? Tudo bem que tem gente que corre, né? Obviamente, né? Quem só corre, né? Não tem outras atividades, vai correr os 42 quilômetros brilhantemente. Mas, gente, quem faz faculdade, quem faz estágio, quem tem uma prova da OAB, não vai bem em todas as matérias. É impossível. Não tem como.
Então, o que a gente tem que fazer? Pensar a estratégia como se fosse a maratona. Beleza, o primeiro quilômetro eu corro bem, o segundo eu posso dar uma apertadinha, o terceiro e o quarto eu ando, lá no quinto eu volto a correr. O ponto é, você precisa terminar. E a maratona, quem vai lá correr, terminar no tempo que ganha a medalha, tira foto com a medalha, legal, mas depois de ser aprovado na ordem. Para ser aprovado na primeira fase, ninguém quer saber se você foi com 50, se você foi com 60, se você foi com 41, se você foi com 40. O que querem saber é, você vai para a sua próxima etapa do desafio, que sua próxima etapa do desafio se chama segunda fase, né? Então, assim, o que vocês têm que ter em mente, o que eu vou fazer para obter os meus 40 pontos. E você, nessa primeira parte do seu desafio, o que você vai fazer para você obter os seus 40 pontos é o quê? Organizando o seu método de estudo. E eu vou organizar o meu método de estudo tendo como base as matérias que eu tenho maior afinidade. E eu, obtendo essas matérias que eu tenho maior afinidade, eu vou ver quais outras eu consigo puxar. Que seria, né, vamos dizer, pegar carona. Então, se eu gosto de processo civil, é natural que eu vou ter facilidade no processo penal e no processo do trabalho. Se eu gosto de constitucional, é natural que eu vou ter mais facilidade em administrativo e tributário. E são estas matérias. E óbvio que ética sempre lá em cima pela quantidade de questões, tá? E o tamanho da matéria. Beleza, Carol. E aí, então, significa, né? Por exemplo, o empresarial, Carol. Você falou que gosta de direito privado, e empresarial também tá lá com 5 questõezinhas. Ok. Quem gosta, você concorda comigo que quem gosta, né, do direito privado tem mais facilidade em aprender algumas questões, né, alguns pontos de empresarial do que constitucional? E eu lembro que quando eu estudava, gente, eu tinha problema com o negócio de penal aí. Para mim, falava em penal, eu saía correndo. Ué, não entendia, para mim era uma luta. Aí eu falava, bom, mas o que eu vou fazer então? Né? Eu vou abandonar penal? A gente também não pode abandonar nenhuma matéria, lembra que eu falei? Não vamos poder abandonar. Então, eu pegava dentro do penal, né? Quais eram aí os principais temas e quantidade reduzida, que eu ia ler no Código Penal, e isso ia me tornar, né? Não vai me deixar ir para a prova sem noção nenhuma. Então, eu escolhia temas específicos dentro da matéria. Eu lembro que essas questões de penal, processo penal, eu tinha muita dificuldade. Aí eu falava o seguinte, sempre tem, né? Se vocês acompanham os cursos eles fazem os top das matérias que são cobradas na primeira fase. Eu dou aula de processo civil e que eu vou falar para vocês quais são os top assuntos dessas matérias. Mas vocês, né, que estão se preparando, sigam professores, né, de todas as matérias, e vocês vão ver que eles vão falar. E eu lembro que de penal, processo penal, teve uma que eu elenquei, eu falei, olha, eu vou estudar isso aqui, que era um negócio do inquérito policial, porque você abria o seu código, inquérito policial, e eu estava falando em torno de 12, 13 artigos. Então, é um tema, né, objetivo, sucinto, e que eu não estava indo totalmente despreparada para a prova. Né? E, obviamente, assistia a todas as aulas. Eu não falava, essa matéria eu não gosto, não vou assistir a aula. Assiste, gente, o negócio entra por osmose na cabeça, entendeu? Que lá na prova você vai ler, aí vai te auxiliar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão escolher, né? Olha, eu tenho aí as matérias com maior incidência, eu vou ver quais que eu gosto mais, e são aquelas que eu vou me aprofundar. As matérias que eu não gosto, eu não vou abandonar, mas eu vou ver quais são os 5 assuntos mais cobrados de cada uma delas no exame da ordem. E eu vou ler os artigos destes 5 assuntos mais cobrados dela no exame de ordem. E, obviamente, vocês vão assistir aulas, né? Não dá para fazer prova sem assistir aula, né? Eu tenho facilidade em estudar em casa, tudo bem, tem gente que tem, mas se você puder assistir, o fato é que a aula fica, né, fixa. Eu sou daquelas antigas, que a aula tem que escrever, porque escrever, né, é uma forma de fixar conteúdo. Então, aqui,
como professora, né, não vou sair daqui sem dar dica para vocês da minha matéria que eu leciono, que é processo civil. Então, para quem não gosta de processo civil, não está afim de estudar, então estuda pelo menos esses 5 temas que eu vou falar para vocês, que vai cair na prova. É muito comum que caia na prova, né? Quais são eles? Primeiro deles, gente, tutela provisória. Primeira fase da OAB sem tutela provisória é muito difícil, é quando fugiu do caminho. Então, Carol, é muito grande tutela provisória? O que vocês fazem, gente? Encontrou esses temas, vocês vão lá no Vadmecum, na lei, não sei o que vocês usam, né? E ver quais são os artigos de tutela provisória. Se você ler na sua lei, do 294 do Código de Processo Civil ao 311, você tem uma chance considerável de levar uma questão lá no dia da prova, porque vai aparecer uma questão de tutela provisória. E olha lá que tem exame de prova que aparece 3. De 7, um assunto cobrado em 3 questões, show, né? Outro assunto também que tem uma incidência considerável se chama intervenção de terceiros. Em processo civil, intervenção de terceiros cai muito, né? Cobra o examinador muito. E aí a gente tem, né, meios para ensinar a intervenção de terceiros. Lá no dia da prova, na primeira fase, vocês não podem levar a lei, né? E aí, geralmente, a prova é uma prova prática profissional, vai te contar uma historinha, você precisa indicar qual é, né, de fato, o Instituto de Intervenção de Terceiros. E aí você tem 5. Então, assim, os cursos preparatórios vão te auxiliar, você lembrar dos 5. Que aí a gente tem o macetes. O macete é a dica, né? Então, quando falo de intervenção de terceiros, dentro do seu Código de Processo Civil, é do artigo 119 até o artigo 138. Poucos artigos. Um tema que tem uma chance considerável de cair na sua prova. E você, ao ler esse 119 até o 133, né, do Código de Processo Civil, você vai ver que as modalidades de intervenção de terceiros são 5, e essas 5 cabem na palma da sua mão, que é a dica, a assistência, a denunciação da lide, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o chamamento ao processo e o amicus curiae. Acabou. Olha aí, já vimos 2 temas, como que eu vou estudar isso para me preparar para a segunda fase. Outro tema que cai muito também, tá? Em primeira fase da OAB, em processo civil, se chama o quê? Audiência. Aquela audiência inicial de conciliação. Carol, então aí, por exemplo, eu não gosto de processo civil, então audiência é um tema que cai. O que eu tenho que estudar? Dentro do Código de Processo Civil, esse tema audiência. E que interessante, um único artigo, o 334 do CPC. 334 CPC é composto por caput e, salvo engano, 12 parágrafos. E a chance de você se deparar com uma questão dessa lá no dia da sua prova, realmente muito considerável. E o último tema aí se chama recursos, tá? Então, o nosso top 5 que eu passei para vocês de processo civil, que é a matéria que eu ministro aulas, né? Então, nós estamos diante de tutela provisória, intervenção de terceiros, audiência, recursos. E recursos, o que nós temos aqui, gente? Ele quer saber de vocês os recursos em espécie. Então, vocês precisam saber de sentença, cabe que recurso? De decisão interlocutória, cabe que recurso? Os embargos de declaração, cabe em que momento? O agravo interno é contra a decisão de quem? Né? Então, são estes pontos. É uma preparação objetiva, gente, é uma preparação estratégica. Não dá para a gente pegar, né, comprar 17 livros de doutrina e virar e falar, eu vou ler tudo. É impossível. Né? Então, a gente precisa ter esta bagagem dos principais pontos. Então, assim, aquelas matérias que você não gosta, você não vai estudar nada? Não, você vai estudar. Você vai acompanhar pelo menos os 5 assuntos que mais são cobrados naquela matéria. Agora, as matérias que você gosta, você vai se dedicar mais, no sentido de que você vai buscar obter pelo menos 80%, 70% de acerto nas matérias que você tem afinidade. Tá? Então, a ideia é, né, nesse desafio que se chama OAB, dividir ele, né? Dividir ele no sentido, eu tenho uma primeira fase com 17 disciplinas, eu não gosto de 17. Então, eu vou, né, me aprofundar nas que eu gosto, porque se eu estudar as que eu gosto, quando for responder alguma questão das que eu gosto, e se eu tiver estudado, eu busco acertar aí de 70% a 80%. As que eu não gosto, eu vou totalmente abandonar? Não, eu vou ler os principais pontos que podem ser cobrados, tá? Então, isso daí já vai auxiliar vocês. Feito isso, nós temos aí, né, vocês vão obter êxito na primeira fase. Carol Macaubal estará muito
na torcida por vocês e sabe que vocês terão êxito sim na primeira fase. Todo mundo tem e você vai ter, né? E eu acho que é uma questão também que cada um tem que saber o quanto se dedicou. Ah, Carol, eu me dediquei muito e eu não consegui ser aprovado. Tudo bem, não desista, você volta lá e você vai estudar e vai continuar se dedicando, que cada um tem a sua hora, tá? A tua hora vai chegar. Carol, mas eu conheço gente que, nossa, está prestando o exame da ordem tem tanto tempo e não passa. Eu tenho medo de ser essa pessoa. Não faça isso, não se compare a ninguém, você é você. E cada um tem um ritmo de estudo. Aí, voltando, né, já que eu estou falando para vocês, que eu vou contar a minha trajetória, eu, quando fui fazer o exame de ordem, né, não fiz a estratégia adequada. O que eu fiz? Fui lá e fiz a inscrição. Aí eu falava assim, dentro do possível, eu sou uma boa aluna, pelo fato de que eu nunca fiquei de DP na faculdade, pelo fato de que, nossa, eu tenho noção, né, um pouco de cada assunto, e eu vou ser aprovada no exame de ordem. E fui, gente, fazer a prova sem estudar. Também não dá certo. Mas eu conheço alguém que deu. Muito legal, parabéns, mas são raras as pessoas que conseguem ser aprovados sem estudar. Se você conhece alguém que deu certo, eu estou contando para vocês um relato de alguém que não deu certo. E essa pessoa que não deu certo fui eu, tá? Então, eu fui fazer a prova sem estudar, não fui aprovada. E aí, diante disso, eu comecei a criar aquele monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, tem fulano que está há 3 anos pensando na prova e não passa. Nossa, o ciclano já são 10 anos, ele até abandonou. E eu comecei a me colocar nessa situação, que eu seria uma dessas pessoas, né? Eu falei, nossa, como essas pessoas não passam, eu também não vou passar. E, obviamente, vinha aquele desespero, no sentido de que, eu preciso passar nessa prova, eu preciso, né, ter a minha carteira, eu preciso alavancar aqui no meu trabalho, né, subir a posição de estagiária para advogada efetivada. Eu falei, o que eu posso fazer diante disso? Não tem outra coisa. O que eu posso fazer é estudar. Não existe um outro método. Eu falei, portanto, eu vou estudar. Eu lembro que eu me reprovei num exame que era em março. O próximo exame era o exame de setembro. Eu falei, então, eu tenho de março a setembro para mudar essa realidade. E como que eu vou mudar essa realidade? Eu fazia faculdade de manhã, eu trabalhava à tarde. Na minha época não tinha a lei do estagiário, então realmente trabalhava, assim, ficava até muito tarde nos escritórios e tal. Então eu não tinha como fazer cursinho e naquela minha época ainda não tinha o sistema EAD. Eu estou entregando a minha idade também já para vocês, né? Nem tinha EAD, então vocês imaginam quanto tempo, né? Então eu não tinha sistema de EAD, eu precisava ir presencialmente, não conseguia assistir às aulas no noturno. E aí me restava fazer o cursinho turmas de finais de semana, que era de sábado e domingo. Então eu ia. Então, assim, de março a setembro, eu falei, eu preciso enfrentar esse leão na minha frente, que se chama exame de ordem. Então, de março a setembro, eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, sábado e domingo eu estava no cursinho. E quando não estava no cursinho no sábado e domingo, eu estava em casa revisando o caderno, tá? Porque é de extrema importância os pontos tratados em exames preparatórios, né? Que de fato o professor fala ali na lousa, o caderno, são os pontos mais cobrados. Como que a gente faz isso? Pegando os últimos exames, tá? Então, a gente estuda muito os últimos exames e vê quais são os temas, né? As temáticas mais cobradas e tenta abordar isso em aula. E aí eu lembro que fui agora fazer a primeira fase, tinha estudado, né? E, graças a Deus, aprovei. Eu sei que eu comecei a contar, chegou no 41, nem tinha dado ainda, né? Nem estava lá no final, falei, nem quero saber mais. Para mim, não importa se foi 50, 60, não quero saber. Eu atingi os 40 pontos e acabou. Para mim, ali, nem queria mais corrigir a prova. Aí, graças a Deus, fui aprovada na primeira fase, começa-se o seu segundo desafio. E o seu segundo desafio, né, se chama segunda fase. E a segunda fase também tem que ter o que nós falamos, né, a preparação. E como é a preparação da segunda fase? Carol, a preparação da segunda fase também é nesse estilo, né? Como você falou aí, uma maratona, a gente não vai bem em tudo, mas aí a gente começa bem numa, dá uma capengada na outra já levanta a pontuação.
como que funciona, né? E aí eu uso até, um colega meu diz, né, que uma segunda fase é uma travessia, né? O professor Marco Antônio, essa ideia é dele, a segunda fase é uma travessia, no sentido de que você está de um ponto, né, na margem de um rio, você consegue ver a outra margem, você só precisa atravessar esse rio. Então, é mais curto, né? Mais tranquilo que uma maratona, que são 42 quilômetros. E como que eu faço essa travessia? Aí, gente, é uma matéria só. E aí, nessa uma matéria só de segunda fase, nós estamos falando em uma prova com consulta, pelo fato de que você vai poder utilizar o seu vadimécum na prova, né? A legislação. E a segunda fase, o sucesso da segunda fase é você saber manusear o seu código. Por quê, pessoal? A segunda fase, né, significa o quê? Eu saber, diante de um problema, onde que está a resposta na lei. Então, eu preciso saber pesquisar na lei este problema para eu trazer a solução. E eu acho o máximo, eu adoro as provas de segunda fase, porque, de fato, o examinador consegue te colocar um problema, né, prático, profissional, para você responder. É como eu sempre brinco, né, com os alunos, falo, gente, chegou o cliente no seu escritório, bateu na porta, você recebeu, ele está sentado na sua frente, e ele relata um problema, né? E aí você de bate-pronto vai responder o problema dele? Não, você vai estudar, você vai pesquisar. E na segunda fase, você fez a leitura ali do enunciado, para você responder, você vai ver qual é o fundamento legal. E isso, né, saber o fundamento legal é saber pesquisar. Então, por exemplo, quem faz uma segunda fase em civil, fez a leitura, precisa saber, olha, eu tenho 2 possíveis problemas para resolver. Ou eu vou resolver um problema no aspecto processual, ou é um problema no aspecto do direito material. Já fazendo essa divisão, você sabe certo onde você vai pesquisar, se é em processo civil ou se é lá no Código Civil ou alguma lei especial. E você sabendo o tema dentro do processo civil, o tema dentro do direito civil, você vai já direcionado aonde está a resposta, não é? Então, assim, é uma preparação diferente, né? E aí também temos pessoas e pessoas. Eu tinha mais facilidade com questões dissertativas, mas isso da minha vida toda, desde a época de colégio, graduação. Eu com provas objetivas de teste não tenho afinidade, então sempre eu tenho que estudar mais, né? Então é isso que você vai saber na sua vida. Então eu, pelo o tanto que eu estudei para a primeira fase, é um tanto desproporcional ao que eu estudei para a segunda fase. Na segunda fase, eu tenho facilidade com provas dissertativas, de escrever. Então, para mim, foi mais tranquilo. Mas se para você, outro colega, né, a primeira fase é mais tranquila, a segunda fase é mais puxada, tudo bem. É só você saber quais são aí os seus níveis, né? De facilidade e dificuldade. E naqueles que eu tenho dificuldade, eu preciso criar a estratégia para eu me sair melhor, né? Então, eu acho que, assim, a gente vendo o exame da ordem como um desafio profissional, e é um desafio profissional, precisamos ser aprovados para fins de poder nos... se colocar no mercado de trabalho, a fim de podermos exercer a nossa profissão. Gente, existe exame de ordem, temos que encarar o exame de ordem. Se a gente talvez ache injusto ou justo, seja lá o que for, enquanto existe, então a gente vai ter que aí nos preparar para tanto, né? Então não podemos aqui me sentir vítima, não podemos aqui falar, eu não gosto, eu não quero. Tem esse desafio profissional. E você estudou 5 anos sabendo que existia esse desafio profissional. E você agora, você vai encontrar a sua estratégia para ser, né, para ser aprovado, você vai encontrar a sua estratégia para fins de obter êxito nesse desafio. E aí, é como, né? O desafio não é fácil. Não é. Se eu falar aqui, gente, exame de ordem é muito fácil. Não, não é, mas não é mesmo, né? Porque você precisa estudar. Como eu disse, se for lá dar uma de Carol Macalbal, uma aluna que não tinha DP na faculdade, achava que ia passar no exame de ordem, deu ruim, né? E eu tenho vários outros exemplos de pessoas que também foram com a mesma intuição, deu ruim. Mas também tenho exemplos de pessoa que era como eu na faculdade, não estudou e deu certo. Mas, gente,
Para não ter problema, o que eu faço? Eu estudo, eu me preparo. Conhecimento nunca é demais, tá? Então, aquilo que você estudou para a prova, você irá levar certamente para a sua carreira. Aquilo que eu estudei para a prova, mas não cobrou, você vai levar certamente para a sua carreira profissional. E a nossa profissão, a profissão que nós escolhemos, é estudo constante. No sentido do que, pessoal? Legislação sempre altera. Então, a gente sempre está estudando, né? Então, não tem como falar que, olha, passei no exame de ordem, não tem mais nada para fazer. Você tem. Porque se você não estudar no mercado de trabalho, você vai levar baile das partes, né, dos advogados, da parte contrária, que a legislação vive mudando, entendimento jurisprudencial vive mudando. Então, assim, vamos dizer que é um desafio que tem que ser enfrentado pelo acadêmico logo no momento em que obtém aí a graduação. Mas é um desafio totalmente possível de ser superado, é um desafio que dá sim para ser superado com estratégia. Então, o que vocês têm que fazer? Definir a estratégia de vocês. Ver o de fato. Quais são as matérias que eu preciso aqui me concentrar um pouco mais? Aquelas que eu não gosto, eu não vou abandonar. Eu vou ver quais são os temas que mais caem e esses temas eu vou estudar. Então, a gente tem que ir para a prova como se fosse um clínico geral, né? Um clínico geral tem noção de todos os assuntos e não um especialista no assunto. Porque exame de ordem não quer fazer teste de vocês de especialista, mas sim noção, né? Um parâmetro para fins de conhecimento do direito, tá certo? Obrigada, professora, pela brilhante exposição, foi muito esclarecedora. E eu lembro que quando eu fiz a primeira etapa da OAB, a primeira fase, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a assistir lives, assistir aulas de professores, dicas de professores, porque eu não sabia por onde começar a estudar. Então, eu não sabia o que fazer. E isso, nossa, foi o que me ajudou totalmente. Então, eu tenho certeza que essas dicas são muito valiosas e vão ajudar muito os nossos acadêmicos. E, além disso, na segunda fase, eu tive a sorte de ter aula com a senhora. Foi uma das coisas que me ajudou e me tranquilizou muito, porque acho que os acadêmicos já perceberam. A sua didática, o seu jeito de expor a matéria ou mesmo as dicas é muito claro e é muito bom. Então, me tranquilizou muito poder ter tido aula com a senhora. Agora, muito obrigada. Obrigada a todos que estão fazendo também as perguntas, já temos várias, e vamos começar as perguntas. Shirley, por gentileza, você pode fazer a primeira? Olá, boa tarde a todos e a todas novamente. Foi muito bom ouvi-la, doutora Carol, principalmente nessa dica de unir as matérias que se interligam. Eu não tinha pensado nisso ainda, muito interessante essa dica, acredito que todos saíram com dicas valiosíssimas. Temos a primeira pergunta. A Bianca França Barbieri pergunta se é relevante e se é um diferencial estudar e focar nas perguntas que têm menor quantidade de relevância no exame, por exemplo, filosofia e direitos humanos, que são apenas 2 questões. É importante focar, reservar um tempo também para essas perguntas que caem em menor quantidade no exame da ordem? Vamos lá, então, para as perguntas. Primeiramente, agradeço as palavras da Júlia aí. E só falo uma coisa, senhora Júlia, está lá no céu orando pela gente, mulher. Não tem senhora não, Carol aqui mesmo, tá? Nada de senhora. Com relação à pergunta da Bianca, pergunta muito pertinente, né? Nós temos o grupo de questões mesmo ali no exame de ordem, que são compostas por 2 questões. E esse grupo de questões, né, essas 2 questões, nós estamos falando, né, em humanos, em internacional, nós estamos falando em ECA, nós estamos falando em ambiental, CDC e filosofia. Olha só a dica que eu dou aqui. Pessoal, lembra aquilo, né, de interligar matérias? Eu gosto de civil. Civil é completamente interligado aonde? No Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu gosto de civil e as matérias relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, quando eu vou estudar civil, por que eu não reservo, né? Vou estudar, beleza, 40 minutos de civil? Por que eu não estudo, então, 30 minutos de civil e pego 10 minutinhos de Código de Defesa do Consumidor? Eu não deixo completamente abandonada, porque vai ser um estudo, para mim, prazeroso.
tá? E aí, com relação a internacional. Os alunos que gostam, né, os alunos que gostam de processo civil, tem muitas questões, né, interligadas que nós chamamos interdisciplinar, que é o processo civil e o direito internacional, principalmente aqueles pontos de competência. Então, quando você estuda ali o processo civil, pontos de competência, afirma um pouco mais os seus estudos, né, relacionados à competência, porque você está fazendo tanto processo civil quanto direito internacional. Agora, aqueles pontos, pessoal, que são mais, né, vamos dizer o seguinte, pelo amor de Deus, né, não estou aqui falando, essa matéria não é importante, nem nada, mas, assim, filosofia, humanos, se você tem mais dificuldade e você teria que estudar uma quantidade muito grande para você resolver 2 questões, eu sugiro que você só estudem essas matérias, aqueles top lá dos temas que os professores indicam, né, que tem maior facilidade, e foque o seu tempo numa outra matéria, tá? Ambiental, quem gosta de constitucional consegue carregar o ambiental também, porque a gente tem vários pontos relacionados na Constituição. E aí o que vocês têm que fazer é o seguinte, quando eu estudar o constitucional, os pontos de ambiental que é relacionado ao constitucional, eu vou incluir também e vou reforçar esse estudo, porque nós estamos estudando 2 matérias ao mesmo tempo, tá? E aí, outros assuntos, espera aí, a professora, né, isso, de lives. Gente, aí vocês têm no mundo, né, hoje, digital, uma gama muito grande, né, de professores que fazem live, que fala do top não sei o quê, dos assuntos para estudar, cada um tem um método. Você vê e fala, olha, desse top 5 aqui, né, dessa matéria, eu já estudei todos eles? Não estudei, então peraí, deixa eu ver esse aqui que eu não estudei e faço o estudo, porque assim você vai para a prova, né, completo, com todos os aspectos. Espero ter respondido a pergunta da Bianca. Muito obrigada, doutora Carol. Thaís, vamos para a próxima? Vamos. Professora, queria agradecer muito pela dica, porque eu sou aquela pessoa que gosta de direito civil, processo civil e penal, não quero nem saber. Só que aí, quando você falou que quem gosta de processo civil gosta do procedimento, aí já vê aquele estalinho, né? Realmente, faz todo sentido para mim. E muito, nossa, adorei. Bom, tem uma dúvida aqui, foi enviada em anônimo, e assim, a questão é, por qual matéria seria melhor começar a primeira fase? Sim, seria interessante a gente começar na prova, começar fazendo por onde nós temos mais afinidade, começar por onde nós não temos tanta, intercalar. Qual seria o melhor método na hora da prova? Obrigada. Olha, imagina. Aqui, o que eu chamo a atenção, cada candidato tem o seu perfil, né? Então, cada um precisa ver o que funciona melhor para si mesmo. Como que eu faço isso? Uma outra dica que eu dou, gente, é imprescindível que para o exame de ordem vocês façam, tá? Provas anteriores. Por quê? Pessoal, os temas de direito sempre são aqueles, né? Então, os temas de direito são aqueles que estão lá, ou no Código de Processo Civil, ou no Código Civil, ou no Código Penal, de Processo Penal. Não muda isso. Então, você concorda comigo que sempre vão repetir assuntos? Porque não tem mais outros assuntos, são aqueles. Então, a gente tem um número de repetições considerável, né? E aí, o aluno, quando está, o candidato, quando está se preparando, fazendo as provas anteriores, é o momento dele sentar e ver o que é melhor para ele. Tem candidato que funciona muito bem começar, da questão 1 até 80, direto. Tem candidato que para ele é melhor separar por questões. Só que aí esse candidato fazendo, né, provas anteriores, ele vai conseguir identificar isso, levando-se em consideração que quando ele for separar por matérias que ele vai responder, ele tem que ter em mente que ele vai perder um tempo para fazer essa divisão, né? E a sua prova são 80 questões, mas não é para você responder no tempo que você bem entender. Você tem um tempo de prova para acabar. Então, eu acho que aquele candidato que opta por dividir a resolução da prova por blocos de matéria, então ele tem que saber que da 1 até o 8º é ética, se ele pega a prova, sei lá, de cor branca. Agora, se a prova dele for de cor rosa, não é da 1 a 7, muda o número, né? Então, ele vai ter que folhear a prova inteira. Então, ele tem esses minutos que ele precisa considerar, né, no controle de tempo dele, que é para separação. Mas aqui,
não tem fórmula, não tem como eu afirmar se é melhor responder as que têm maior afinidade ou se é melhor responder da 1 até 80 direto, porque aí é treino, né, simulado que você faz, o que você performa melhor. Agora, quando eu prestei a prova, eu lembro que eu não fazia divisão, começava da primeira e ia até 80, mas eu comecei a ler a questão 1, fiz, a 2 eu fiz, a 3, ixi, já embaralhou, fazia um círculo e ia para a próxima, porque me sobrasse tempo, eu voltava naquela que me demandava mais tempo para eu estudar. Para estudar não, né? Para eu pensar melhor ali na hora de responder. Mas isso aí cada um tem uma forma. Obrigada, doutora Carol. As respostas estão muito boas. Eu acredito que todos os acadêmicos estão saindo daqui com preciosidades, realmente. A Mariana Oliveira, ela fez uma pergunta sobre material. Só que como nós estamos no evento público, nós não podemos falar sobre os materiais, porque nós estaríamos divulgando alguma empresa, fazendo algum tipo de propaganda. Então, nós não falaremos sobre esse tópico, tá, Mariana? Peço desculpas a você, mas não poderemos falar sobre isso. Tem uma pergunta anônima, na verdade, são duas perguntas, que eu vou uni-las, porque é uma dúvida que eu também tenho, e acho que todos têm. Foi falado também no chat aqui sobre o medo de fazer o exame, e a pergunta é como trabalhar esse medo e esse nervosismo, a questão emocional no dia da prova, realmente, né? Eu tenho relatos de algumas pessoas que no dia da prova, apesar de terem estudado, não conseguiram fazer o exame por conta do nervosismo. E aí, qual a dica para lidar com a questão emocional no dia do exame da ordem? Sim. Vamos lá, né? A questão emocional, certamente, ela nos acompanha. E vou dizer o seguinte, é algo que a gente tem que lidar no dia a dia, tá? Para a vida. Porque depois do exame da ordem vai ter a audiência, depois da audiência vai ter a sustentação oral, e sempre, né? O mesmo passou na prova, você vai ter entrevista de trabalho. Então, são sistemas de nervosismo que a gente precisa lidar. E como é que a gente vai lidar com isso? Acho que o primeiro ponto é você ter segurança, né? Se você sabe que você foi para a prova, você se preparou, você estudou, esse já é um elemento. Então, você vira e fala, na minha cabeça, Carol, o que é essa loucura que você está com medo, nervosa? Você se preparou. Então, não vai cair nada além do que você se preparou. Quando a gente vai insegura, quando a gente tem insegurança na vida, né? Na vida, eu digo, no todo, né? Você começa a ter receios, né? Então, imagina, é a mesma coisa, gente. Fiz graduação com vocês, né? Não adianta eu querer falar. Mas eu tinha prova que eu tinha estudado e eu ia falar, beleza, pode cair, porque eu estudei o tema, eu vou saber falar. E tinha prova que eu não tinha estudado nada. E aí eu tinha o nervosismo de como que eu ia conseguir responder aquilo, se eu ia olhar onde, na cola ou com o amigo, não sei o quê. Então, assim, primeiro ponto se chama preparação. Segundo ponto, aspectos emocionais também, né? Às vezes você precisa de algum auxílio. E eu sou uma pessoa totalmente a favor de buscar auxílios, né? E aí, sobre buscar auxílios, você tem auxílios. Às vezes, fazer terapia te ajuda muito. Sou totalmente a favor. É um profissional que está ali, então existe uma forma para tratar isso. A terapia pode ser um auxílio. Você tem atividades físicas, que atividades físicas pode ser um auxílio para a questão emocional também. Então, você vê, assim, eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de ir na academia. Meditação. Então, se você é legal você meditar para trabalhar o seu emocional, talvez, se você se organiza no dia da prova, faça isso, né? Fique um tempinho ali na sala, quietinha, se concentrando. Então, você tem que encontrar meios para se livrar disso, tá? E não deixar que isso atrapalhe sua vida. Atrapalhe sua vida no sentido de que isso não atrapalhe você resolver a sua prova e isso não atrapalhe você nos seus próximos desafios profissionais, né? Então, às vezes você consegue se controlar, mas existem pessoas que têm uma certa dificuldade em se controlar e que precisa assumir e buscar ajuda, que não é problema nenhum buscar ajuda. Obrigada. Realmente, o curso de Direito e até mesmo a profissão exige muito, né, e nos pressiona. Então, realmente, procurar ajuda, a realizar as atividades físicas, procurar o bem-estar emocional
e psicológico é importante para se manter calmo no dia e se manter bem na vida mesmo, né? Muito obrigada, doutora. Eu vou passar para a Thaís para que ela faça a próxima pergunta. Professora, essa pergunta é da Vivian, que vai prestar agora a segunda fase no mês que vem. Vivian, desejamos bom desempenho para você. E ela queria saber se você tem algumas dicas para como fazer a prova, a segunda fase. Se seria melhor ela, primeiro, focar na prática, na peça, no caso, e depois fazer as questões, ou seria melhor primeiro fazer um esqueleto, depois as questões, ou primeiro as questões e depois focar só na peça? Qual seria o melhor método? Vamos lá, então, né? Desculpa, qual é o nome da participante? Vivian Alves. Vivian, olha só, a sua prova está próxima, graças a Deus, né? Finalmente vamos ter essa segunda fase aí, a gente brinca que é a segunda fase da caverna do dragão, né? Vai chegar, graças a Deus as coisas estão evoluindo, a vacina está chegando, a vida vai voltar a ser normal. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, não sei se você já está fazendo esse treinamento, né? Você sabe que agora a gente teve uma mudança, sua prova você precisa realizar com máscara, né? Então, eu acho que você tem que, primeiro, fazer esse treino em casa. Você vai ficar 5 horas com a máscara ali resolvendo a prova. Então, isso já é algo que pode mexer com o seu emocional. Se você não treinou isso em casa, ficar ali 5 horas com uma máscara, tendo que ler e pensar, sem treino, isso pode bagunçar o momento em que você está ali, né, elaborando a sua prova. Acho que todo mundo, né, queira ou não, a gente já está um pouco acostumado com máscara, né, já faz parte da nossa vida isso, mas é a mesma coisa, tipo treino, né, vai na academia com máscara, meu Deus do céu, é um terror, então tem que ir várias vezes para você acostumar, então você vai pegar agora, acho que todos os dias, né, ficar um tempo fazendo prova com máscara. E aí, neste tempo que eu quero que você faça esse treino, para isso não te desestabilizar emocionalmente no dia da prova, né, você precisa ver como é que você se sai melhor. Pega, pelo menos, 2 ou, se conseguir, 4 provas anteriores e faça essas 4. Indo primeiro, né, pela peça e depois questões. E ver se você consegue resolver a prova no tempo adequado e ver como você saiu. E depois você inverte, faz o simulado, ao contrário, né? Que sentido? Respondendo as questões e depois a peça. E aí você consegue ter um parâmetro de como você vai melhor. Você tem um parâmetro de como você se sente mais confortável. Não tem certo, não tem errado. Cada um tem um método, tá? Eu, Carol, eu acho melhor, né? Mas eu, né? Acho melhor primeiro fazer a peça, né? Então você faz a peça, que a peça é metade da sua prova. E depois você tem 4 questões. Por quê? Se você não conseguir resolver as 4, você resolvendo 2 e que a peça feita dá para passar. Porque às vezes você faz as 4 questões e não deu tempo para a peça, mesmo que você vai muito bem nas 4 questões e a peça não está pronta, não vai ser aprovada. Então, é uma questão, assim, se você tem uma certa individualidade, como você vai melhor ou não, é você que tem que ver isso ali no seu momento de organização, né? Mas aí você fala, Carol, eu quero uma sugestão que você acha que é melhor. Eu acho melhor, né, você começar pela peça. E o que é o rascunho da peça? O que é o rascunho das questões? Tem que fazer? Eu não acho que tem que fazer tudo, escrever tudo, né? No rascunho, você coloca, né, os principais pontos que você vai utilizar na argumentação. Quais são os artigos que você não pode esquecer na hora de colocar a sua peça? Então, imagine, eu respondendo, né? Eu encontrei lá um enunciado. Já pensou? Maravilha, hein? Olha só. Eu encontrei o enunciado falava de negócio de despejo. Nossa, eu já vi que eu tenho que fazer uma peça que é uma ação de despejo. Quais são os artigos que eu tenho que colocar na ação de despejo? Então, ali no seu rascunho, você vai lá na lei de locação, vai ver, nossa, eu tenho que falar do artigo 59, parágrafo 1º. Põe ele lá no rascunho. Aí eu também vou ter que falar do 62, inciso 1º, porque é uma ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis. Então, aí, no momento que você está escrevendo ali a sua peça, né, você vai vendo aqueles artigos e vai encaixando ele. Então, aí você não esquece nada.
o mesmo para as questões. Então, você vai responder uma questão que é de embargos à execução. Puta, tá perguntando para mim aqui sobre a tempestividade dos embargos à execução. Você encontrou que é no 915. Então, no rascunho, você põe o 915, né? Tempestividade, embargos. A hora que você escreve a sua resposta, você olha sempre ali no seu rascunho para ver quais foram os artigos que você elencou para você não esquecer nenhum. Tá certo? Obrigada, professora. Tem mais alguma pergunta? Shirley? Vamos lá. O Rodrigo Almeida Cordeiro, ele pergunta se para a prova da OAB fazer uma pós-graduação é uma boa estratégia. Eu fiquei pensando nessa pergunta, principalmente referente à segunda fase. Né, doutora Carol? Seria uma boa estratégia fazer uma especialização na sua área de preferência antes de iniciar, antes de fazer o exame? Olha, eu não recomendo. Eu não recomendo porque são pontos muito diferentes, tá? Uma coisa se chama exame de ordem, uma coisa se chama uma pós-graduação. Veja bem, uma pós-graduação, né, você vai estudar assuntos aprofundados de determinados temas. O exame da ordem, ele vai te cobrar a lei, a legislação. Então, qual é o seu material, né? Como é que eu vou ter por base estudar para a ordem? Os artigos de lei. Porque a prova é uma prova legalista. Já uma pós-graduação, ela vai estudar de forma aprofundada os institutos jurídicos que estão dentro da legislação. Olha só a diferença. Veja, nós temos no Código de Processo Civil o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Você precisa, para o exame da ordem, saber que existe esse incidente de resolução de demandas repetitivas, que ele é cabível quando nós temos uma repetição de processos e está tendo várias decisões divergentes. Isso é o que nós estudamos, né, para fazer a prova da OAB, que é o que está na lei. Numa pós-graduação sobre o mesmo assunto, quando eu entro numa pós-graduação para dar aula para uma pós-graduação, eu vou estudar a origem deste instituto. Vou falar, pessoal, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele veio da Itália, né? Porque na Itália nós discutimos o artigo tal lá do Código de Processo Civil italiano, e aí aqui o doutrinador trouxe isso, e após várias discussões sobre estes assuntos. E olha, pessoal, os assuntos, né? Os temas que são discutidos na jurisprudência sobre este assunto não é o mesmo nível, tá? Eu acho que eu não acho bacana você conciliar, e principalmente em uma segunda fase também, né? Eu acho que é algo que você tem que fazer muito no modelinho esperado pelo examinador, o espelho de correção. E aí eu até me recordo que quando eu fui fazer a minha segunda fase, eu já trabalhava, né? Então, fazia peça, tudo. E aí eu falei, não vou fazer cursinho, não. Aí eu lembro que a minha chefe, né? Acho que eu agradeço ela até hoje. Agradeço ela até hoje. Ela falou, você vai? Eu falei, não, mas olha que eu faço tudo, né? A apelação se cair, eu já sei, já fiz. A grave de instrumento eu já fiz. Ela falou assim, Carol, você vai fazer. Porque a forma como você tem que fazer as peças na segunda fase é completamente diferente do escritório. Para você ser aprovado na segunda fase, existe tipo como se fosse uma receitinha de bolo. 2 ovos, copo de farinha, copo de leite. Você não vai inventar pôr 3 ovos, não vai adiantar colocar 5 copos de farinha porque vai dar ruim. E o que acontece? Se você foge deste padrão, que é o padrão que vem no espelho de correção, você pode ter feito a prova mais linda do universo, que na jurisprudência a sua petição seria completamente, sabe, elogiada e tudo, mas no exame de ordem não era aquilo esperado, tá? Então, a gente tem padrões para seguir. E aí, eu até falo, né, quando os alunos chegam numa segunda fase, me procuram e falam assim, professora, eu nunca trabalhei. Professora, eu não tenho prática. Eu nunca fiz uma peça na minha vida. Eu estou desesperado aqui. Como é que eu vou fazer essa segunda fase? Para mim, é um conforto até maior, porque ver uma pessoa sem vício nenhum.
porque é diferente de quem trabalha no escritório e vê de uma outra forma e quer fazer na segunda fase da forma como faz no escritório. E aí eu tenho que falar o seguinte, não, o que você faz no escritório é certo para a vida prática, para a OAB não é certo. Então, você não repete aqui dentro, porque você pode não pontuar. Então, aí, eu acho que são fases na vida, são desafios da vida. Então, assim, para a OAB, o desafio é você se preparar para a prova, lendo a legislação, sabendo a legislação. Legal, fui aprovado, o seu próximo passo é, sim, estudar agora as questões mais aprofundadas, que você faz isso em uma pós-graduação. Muito obrigada, doutora Carol. Essa questão é muito comentada entre os acadêmicos, né? Como se preparar para a segunda fase. E essa dica de um curso que já tem os moldes, o passo a passo do que é cobrado na prova é muito interessante, além de uma pós-graduação que a pessoa queira fazer, mas depois de concluir os estudos para o exame, porque realmente existe um padrão que tem que ser seguido no dia da prova da segunda fase, e para se manter dentro desse padrão, responde até a pergunta da Renata aqui no chat, se era recomendável um cursinho. Então, nós já sabemos com a tua resposta que o curso para essa segunda fase seria fundamental, então, né? Na verdade, o curso, né? O curso, a gente tem um parâmetro, né? Ele é paramentado de acordo com o que foi cobrado pelo examinador nos últimos exames. Então, a gente estuda muito as últimas provas, a gente estuda muito a composição da banca, a gente estuda muito quem é que vai fazer a sua prova, porque saem os nomes, né? Então, a gente sabe, olha só um exemplo, gente, como que você precisa entender. Veja bem, quando nós falamos em uma petição inicial, né, nós temos dois tipos de procedimento. Vocês sabem que no processo civil, ou tem um processo de execução, ou tem um processo de conhecimento. E esse processo de conhecimento, ou ele é pelo procedimento especial, ou ele é pelo procedimento comum. E aí, um processo pelo procedimento comum se chama ação de conhecimento, porque eu estou levando ao conhecimento do juiz os fatos para que o juiz constitua a obrigação numa decisão. E aí existiu, né, durante muito tempo, na segunda fase de administrativo, as pessoas colocavam lá ação de conhecimento pelo procedimento comum. Está corretíssimo. Não, assim, tecnicamente, não tem uma vírgula errada. E as pessoas sempre faziam isso. Só que aí a gente teve um ano que a banca mudou, a banca de administrativo. Ela não aceita mais ação de conhecimento pelo procedimento comum. Ela só aceita a ação e o nome do pedido. Então, se eu estou fazendo uma ação de conhecimento porque eu quero ver um ato administrativo anulado, eu preciso colocar ação anulatória. Então, são estas dicas que o cursinho vai te preparar. O que vem sendo adotado pelas bancas, né, nos exames anteriores, para que você vá de acordo certinho e não ter dor de cabeça. Agora, Carol, a pessoa que na vida prática faz uma ação de conhecimento pelo procedimento comum está errado? Não, tá certo. A petição inicial dela vai ser aceita? Vai ser aceita. Carol, e a pessoa que faz ação anulatória, a petição inicial dela vai ser aceita? Tá correto? Tá correto. Só que o ponto é, a gente não vai brigar, entendeu? A gente vai seguir o que eles estão adotando. E é esse o norte, né, que os preparatórios vêm dar para vocês. Antes de encaminhar para a última pergunta, eu vou só complementar com mais uma pergunta que apareceu agora no chat, que é sobre essa mesma temática do curso preparatório. A receita de bolo, né, esse método que a ordem cobra na segunda fase, ele é aplicável a todos os temas escolhidos, ou cada ramo tem um procedimento, um processo diferente que é cobrado nessa segunda fase? Olha, pensa o seguinte, você tem quais são as áreas de segunda fase? Então, você tem o administrativo, o constitucional, o penal, você tem o civil e o trabalhista. Nós falamos em 5 áreas. Cada professor de cada área sabe ali exatamente como a sua banca se posiciona. Então, por exemplo, né, eu, numa segunda fase, eu entro em
administrativo, né? Porque tudo que envolve processo civil, então eu dou segunda fase na segunda fase civil e vou para as outras áreas de segunda fase quando cobra o administrativo. Então eu sei que em administrativo eu não posso ensinar os alunos, ó, a receita do bolo como que muda. Lá na segunda fase de administrativo, eu sei que eu não posso ensinar os alunos a fazer a ação de conhecimento pelo procedimento comum. Eu tenho que ensinar os alunos a fazer a ação e o nome da ação vai ser exatamente o pedido, né, que eles querem naquela petição inicial. E aí, o que acontece? Na segunda fase de civil, eu conheço os degustadores, né, do bolo, que é os examinadores da banca da segunda fase de civil, e eu sei que lá eu não tenho problema, lá eu posso falar ação de conhecimento pelo procedimento comum. Cada área tem a sua peculiaridade, e cada professor trabalha, né, de acordo com as peculiaridades de cada área, de cada banca. Então, são formalidades que a gente vê, nós vamos entrar no exame, desde que unificou com a FGV, nós vamos entrar no exame que vai ser o exame número, vocês vão fazer o 31 agora, né? O próximo é 32, então, assim, pensa que essas 32 provas, nós estudamos muito elas, e nós sabemos quem são as pessoas, né, que são elencadas por conduzir essas 32 provas. Então, por exemplo, em civil, quando a FGV vira e fala, olha, o coordenador responsável é o fulano. Aí a gente pega o nome do fulano, vê o que o fulano faz, a gente entende quais são os assuntos que o fulano ele tem de livros escritos, quais são os assuntos que ele faz, artigos. Porque, gente, ser professor, eu falo para vocês, a gente pergunta o que está na nossa cabeça, né? Então, se o fulano estuda o assunto XXX, é isso que ele vai perguntar. Então, é isso que a gente tenta balizar, né, e criar a estratégia para que os alunos possam obter êxito. Obrigada, professora. Antes de caminhar para o finalzinho, eu só queria agradecer novamente a professora e todos que estão aqui presentes, fazendo perguntas. O evento está sendo super produtivo. E também dizer para vocês, se vocês quiserem acompanhar as nossas redes sociais do Acadêmico de Direito, da OAB de São Paulo, lá a gente posta todos os nossos próximos eventos, várias dicas, então seria muito legal também. A gente já colocou o arroba aqui no chat, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E agora vamos para a nossa última pergunta. Thaís, por gentileza. Professora, sempre quando eu pergunto para alguém que prestou o exame da ordem, com quanto tempo ela me indicaria que eu deveria começar a estudar com antecedência? A pessoa sempre fala, quanto antes melhor. Mas quanto antes, quanto? Porque de quando eu tenho que começar a estudar? Do terceiro ano, do quarto ano? E assim, encaixando com uma outra pergunta que veio aqui no chat, é necessário prestar no quinto ano ou eu poderia prestar no quarto ano para fazer um teste ou depois que eu me formar? Eu também fico com essa dúvida mesmo de quando começar a me preparar e quando prestar o exame efetivamente. Obrigada. Nada. Olha só, pessoal, eu acho que a preparação, né, você precisa medir o seu tempo, né? O seu tempo é quanto tempo eu tenho. Se eu quero uma preparação completa, sem loucura, e eu quero ver de fato todas as possíveis matérias com tranquilidade, e eu tenho esse tempo, né? Nós chamamos aí para uma primeira fase o tempo de 6 meses, né? Em 6 meses você consegue ter essa preparação. Agora, imagina, professora, minha vida é uma loucura, né? Não dá 6 meses para eu parar e estudar para uma primeira fase. Então, a gente vem reduzindo. Só que quando a gente vem reduzindo, a gente vem tirando matérias, né? Então, lembra, assim, o top 5 é esse. Então, assim, se você tem 6 meses, você vai estudar o top 15. Não, eu não tenho 6 meses. Tenho só apenas, Carol, 2 meses. No 2 meses, você estuda o top 10. Carol, eu tenho 15 dias. Em 15 dias, você estuda o top 5. Então, você vai deixando matérias, né? Eu acho assim, uma preparação em uma primeira fase, nós estamos falando aí, uma preparação tranquila, 6 meses, tá? Que você vai encontrar no mercado aí, são os cursos extensivos, né? O extensivo é exatamente isso, para em 6 meses preparar o aluno que vê os assuntos mais importantes de forma tranquila, sem pular, né? Sem tirar pontos. Não dá. Beleza. Intensivo, 2 meses. Não dá.
reta final, 15 dias, loucura, só que é assim, pauleira. Então, você pensa, olha, eu posso estudar 15 temas tranquilo, ou eu vou estudar 10 temas, ou eu vou estudar 5 temas, os principais pontos, e torcer para cair esses 5 principais pontos. E aí, fiz isso, né? E também tem muita gente que questiona, né, Carol, quanto tempo por dia que eu estudo, né? Eu vou fazer os 6 meses, eu vou estudar 8 horas por dia. Gente, ninguém consegue sentar numa cadeira e virar e falar, vou estudar hoje 8 horas. Para a pessoa chegar nesse nível de 8 horas, ela já passou por muitas horas, porque não dá. Eu vou dizer, desde que eu sou formada, eu não consigo ficar 8 horas por dia sentado trabalhando no computador, imagina estudando, né? Então, você tem que começar aos poucos, né? Começar aos poucos e ver a sua evolução. Então, você começa, gente, com 30 minutos, beleza, deu certo uma semana, 35, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E pode ser que para você isso seja suficiente. Aí você tem que ir medindo, né, como você está saindo nas questões. Nossa, não tô legal ainda não, tô ruim. Então, aí você precisa aumentar as suas horas, vindo gradativamente e aumentando. E como que eu vou saber isso? Qual que é o meu parâmetro? Provas anteriores. Faça as 32 provas anteriores, 31, né? Vai ter 32 agora. As 31 provas anteriores, se precisar 10 vezes cada uma delas. Que aí você vai sabendo o seu parâmetro, né? E ver como tá indo os seus estudos. E aí, uma segunda fase, você não vai começar a estudar para a segunda fase enquanto não passar na primeira, né? Não adianta você querer falar que eu vou adiantar, não. E a segunda fase, uma vez você foi aprovado na primeira fase, o seu tempo de preparação para a segunda é exatamente o tempo que você tem da primeira para a segunda, né? Não adianta você querer se preparar para a segunda sem ser aprovado na primeira. Então, olha só que interessante, como a primeira fase são 17 disciplinas, o tempo de preparação é maior. Na segunda fase, como você tem uma só disciplina, e você precisa pesquisar, o seu tempo de preparação é menor. Nós falamos em torno de 40 a 50 dias, né? Que é mais ou menos esse intervalo que tem da primeira até a segunda fase. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Thaís, Shirley, membros da OAB que estão aqui com a gente nos ajudando. Foi uma palestra muito produtiva. Tenho certeza que os acadêmicos aproveitaram muito e levem essas dicas com muito carinho. E é isso, muito obrigada. Eu que, mais uma vez, super agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Hoje temos aqui advogados já, né, que atuam, mas uma grande maioria acadêmicos e que eu não tenho dúvidas que, em questão de tempo, seremos todos aí colegas de trabalho, né? Então, não tenho dúvidas que todos serão aprovados. Com certeza. Boa sorte a todos. Sim, boa sorte e bons estudos a todos. Tchau, pessoal.